pode abrir seu coração, as suas lembranças, falar do Carnaval, de Miraí, do Rio de Janeiro, o que você quiser. Você viveu lá no tempo, né? Pode ir. Vamos lá, amigos. Segunda parte da nossa entrevista aqui com a Margarida. E eu gostaria que a Margarida contasse um pouquinho pra gente a vivência que ela teve aqui nos clubes, que era mais os clubes chegados aos negros de Miraí, que era o Operário e o Botafogo. Quer queira, quer não, os dois clubes tinham bastante divisões. Margarida, conta pra gente um pouquinho do Operário e depois você fala um pouquinho do Botafogo, que era do Balbino. Olha, eu comecei a frequentar o Operário porque eu ficava na casa do Escolate ali, e a Isabel sempre gostou muito de mim, o Antônio. Então, quando dava a noite, quando eu fui ficando maiorzinha, eles me traziam para o baile, Dona Bertolina, sabe? Me trazia para o baile, eu e o Luiz Carlos. E nós começamos a aprender a dançar ali, no Operário. Então, teve um ano que nós rimos a beça, nós ria depois das coisas que nós fazíamos, né? Aí teve um ano que saiu aquela marcha, que seu doutor baixou a portaria, que, olha aí, pessoal, que broto da galha, né? Então, e eu mais o Luiz Carlos era menor. Aí quando o Luiz Gripe chegou e disse, bateu no meu ombro e do Luiz Carlos para nós sair do Operário, o seu Escolate disse, não, são meus sobrinhos. Eles estão aqui na minha responsabilidade. Aí, Margarida, o Operário, ele era, eu pelo menos conheci ele ali na Lacerda Werneck, naquela esquina ali, né? Ali onde o Domingo tinha sapataria. Exatamente. Domingos, você lembrou bem da Isabel, do Antônio Escolati, que fazia o Carnaval em Miraí, né? Mas o Operário, ele era um clube mais selecionado para os negros mesmo, né? Sabe o Operário, o que era? O Operário era assim, porque o Operário eles deixavam, não podia, antigamente tinha que a separação. Assim, o Balbino era com as meninas mais clarinhas para dançar no clube dele, porque era Operário de fábrica. E nós que era doméstica, tinha que dançar no Operário. Muito bem. As domésticas todas iam para o Operário, até as empregadas da mãe dele, da avó dele ali, todo mundo ia para o Operário. Então a gente dançava, quando chegava no Carnaval, o bloco do Escolate era preto e branco, a roupa. E era aquele xadrezinho da fábrica, não podia ser outro. E o Balbino não, já o Balbino botava as moças parecia um desfile de 7 de setembro, de roupa de vestido comprido, e só via que era carnaval porque era aquele filó nylon bordadinho com lantejoula, aí era do Balbino aquele. Mas a gente nunca estremeceu com aquilo, sabe? Para nós aquilo era banal. Carnaval. Mas depois é que nós fomos vendo que era um racismo. Muito bem. Mas você frequentou muito bailes do Balbino, inclusive com Ataúfo Alves e tudo mais, né? Eu fui muito. Depois, o Operário, com a morte do filho do Escolate, do Félix, o Escolate pegou, não quis mais saber de abrir o clube. Tá. Entendeu? Deu uma coisa que ele se fechou para ele aquilo, não quis mais. O Antônio belejou, a Isabel, mas eles falavam que não, e não mesmo, e depois que ele dizia não, era não. Aí você passou a frequentar mais o clube do Botafogo. Aí a gente começou a ir no Botafogo, e a gente ia devagarzinho, ia lá e tal, porque o São Balbino era meio também, meio racismo. Tinha aquele racismo que dele só podia ter aquelas mais clarinhas e tal. Mas depois Deus abriu a mente dele, que ele abriu o coração e deixou a gente entrar. O pai dela era um músico, ela é a cantora, Aparecida Praga,
E a gente, aí começamos Misturou todo mundo. Aí misturou E todo virou um carnaval. Aí virou um carnaval gostoso. Aí eu lembro que quando a primeira vez que eu fui sair no Balbino, ele falou assim, a dona Antônia chegou e disse, todo mundo de sainha curtinha, mas sainha curtinha não, no joelho. Eu cheguei com a minha aqui. Aí o seu Balbino olhou assim, e aí eu falei, eu toda torneadinha, bonitinha, de saltinho, e cheguei chegando. Aí pronto, acabou, aí todo mundo botou. Liberou todo mundo. Aí eu fiz a liberação do clube.